Então, dando sequência nos processos hídricos dessa área de Laranjeiras do Sul, né, na primeira parte nós observamos então a espacialização dos dados hídricos e topográficos, né, as nascentes e as áreas de maior altitude, que é neste mapa aqui, por exemplo, né, observamos a espacialização dessas nascentes, né, a localização do seminário xaveriano e também as áreas que precisam estar preservadas para que se tenha a manutenção dessas nascentes e elas não causem, por exemplo, falta de abastecimento hídrico, né, ausência de água devido à falta de proteção dessas nascentes. E também o fato de não haver alagamentos em Laranjeiras, que está atrelado a esse processo de infiltração das águas nas áreas de topos dos relevos. Então, nesse primeiro momento, nós tratamos dessas áreas, né, em círculo amarelo, que são os divisores de água, e as áreas onde que captam, então, as águas da chuva para a formação das nascentes que estão nos pontos em azul. Entender um pouco agora sobre essa questão da formação das nascentes. Então, como foi tratado, esses pontos de maior altitude, eles denominam-se áreas de recarga. O que são áreas de recarga? Áreas de recarga são pontos do relevo onde a chuva, né, ela acaba se infiltrando e se deslocando em direção de menor altitude, dando origem às nascentes ou abastecendo os cursos fluviais. Como vocês podem ver aqui na ilustração, nós temos então a topografia representada por os pontos de maior altitude e essas linhas em profundidade que representam o deslocamento do fluxo, né? Nesse caso, o fluxo de base. O que é o fluxo de base? O fluxo de base é aquela água que ela chega até essa área mais alta do relevo por meio da precipitação, ou seja, chuva, ela infiltra e ela se desloca por gravidade para os pontos de menor altitude do relevo, que são os cursos fluviais, ou elas afloram antes, né, na vertente, em forma de nascentes, dando origem aos cursos fluviais. Então, como vocês podem ver aqui nesse desenho, né, nessa ilustração, nós temos a chuva sendo descarregada nesses pontos de vegetação, no qual essa água ela vai infiltrando e se deslocando em profundidade até aflorar nessas nascentes, como está sendo representado aqui ao lado. Então, até inserir uma citação, no caso, não adianta preservar as matas ciliares e o arvoredo em volta das nascentes, na expectativa de que só essas medidas garantam o abastecimento das fontes. Deve ser levado em conta que a água que sai de uma nascente hoje é a chuva de ontem que filtrou no solo. Então, não adianta, claro que é muito importante a preservação das nascentes ao redor dela, mas principalmente as áreas de recarga. São elas que dão origem a essas nascentes nesses pontos, então, sensíveis, que precisam ter proteção. No caso de Laranjeiras do Sul, como vimos no vídeo anteriormente, os pontos de maior altitude estão ali na área do Seminário, né, Xaveriano, na área do Jabuticabal, né, da Reserva Nativa, e também na área do Mirante do Cristo, né, do Cruzeiro, no qual essas áreas elas captam a chuva e elas, por infiltração, elas se deslocam, então abastecem e formam as nascentes dos cursos fluviais do Rio Tapera, e também os cursos fluviais da bacia do Rio Leão, que é uma bacia no qual fornece água para a captação da Sanepar e, consequentemente, abastece a cidade. Então, nós temos esse processo que dá origem às nascentes. Aqui observamos uma imagem de Laranjeiras e a literatura que evidencia esse processo de escoamento superficial e também em profundidade com as linhas de fluxo. Observe que esses pontos com as flechas em vermelho são os pontos dos topos de maior altitude do relevo, né? O Jabuticabal, o Cruzeiro, o Mirante do Cruzeiro e a área do Seminário Xaveriano. Nesses pontos a água chega, que são as áreas de recarga através da chuva, elas infiltram, né, e dão origem para oeste,
nas nascentes, são os pontos que estão em azul. Então, essa água que ela chega, ela infiltra, ela aflora, dando origem aos canais na parte oeste, ou seja, dando origem à bacia hidrográfica. Aqui observe o seguinte, nessa ilustração da literatura, toda a área mais alta, ela capta, então, que também aqui está denominado divisor de água subterrânea, ela capta essa água da chuva, em profundidade, ela se desloca em direção a uma área mais baixa até chegar ao curso fluvial. Antes disso, ela dá origem às nascentes aqui nessa parte da vertente. Então, dependendo da profundidade, eu tenho um tempo, por exemplo, de deslocamento dessas linhas de fluxo, né? Se ela está mais superficialmente falando, são meses até que essa água que chegou até a área de recarga se desloque para o curso fluvial. Conforme maior profundidade, eu tenho décadas, séculos e milênios. Então, por isso da importância e da sensibilidade que essas áreas têm. Porque se essas áreas, por exemplo, elas estão com concreto ou possivelmente uma estrutura de prédio, um poço de combustíveis, por exemplo, toda essa água que chega nessa área, ela não vai infiltrar e não vai fazer esse processo que nem está sendo demonstrado aqui pela literatura científica. Essa água ela vai ser escoada rapidamente em superfície, abastecendo os rios de uma forma rápida, causando alagamentos, problemas urbanos, e isso, né, nós já temos em Laranjeiras do Sul, né? Então, evidencia o quê? Que as áreas que são estratégicas, que são de sensibilidade hídrica, elas já estão devastadas em partes, já estão concretadas, e que reforça ainda mais a importância da preservação dessas áreas, dessas três principais áreas, tanto do Seminário Xaveriano, como do Cruzeiro, como do Parque Jabuticabal. Então, são três pontos de maior altitude do relevo de Laranjeiras do Sul, fundamentais para que se garanta aí para as futuras gerações o abastecimento hídrico com qualidade, né, e também com quantidade. Porque se caso tenha uma realidade diferente, essas nascentes que estão próximas aqui, elas estarão secando e consequentemente, refletindo lá no abastecimento de água na estação da Sanepar. Aqui na literatura, novamente, então, observamos os pontos de maior altitude, aonde são pontos de interflúvio ou divisores de água, que recebem essa água da chuva e, como vimos anteriormente, em profundidade, eles se deslocam para pontos de menor altitude, formando os canais que dão origem à bacia hidrográfica. Então, não é superficialmente que se trata a dinâmica hídrica. Precisamos analisar também em profundidade como que ocorre essa infiltração e como elas se deslocam no espaço geográfico. Aqui, por exemplo, é uma evidência que demonstra, então, esse fluxo de base sendo escoado. Como vocês podem verificar aqui, essas áreas, então, de nascentes, que estão próximas a essas áreas de coleta da água da chuva, elas são pontos que recebem, né, que nem, por exemplo, aqui, ó, reserva natural, área do Seminário Xaveriano. Aqui nós temos, então, uma interceptação do relevo através da BR, né? É um corte no relevo. Então, para mostrar o deslocamento desse fluxo de base, que ele chega e se desloca e contribui para a formação das nascentes, observe que na imagem está sendo evidenciado, então, o afloramento desse fluxo. A BR, como ela foi cortada o relevo, ela revela, então, o deslocamento desse fluxo através do fluxo que escorre na parede basáltica lá próxima a 158. Então, há evidências do deslocamento do fluxo de base da área do seminário em direção às nascentes situadas a oeste da rodovia BR-158. Então, aqui é uma prova, né, uma evidência prática de que lá no topo, próximo ao Cruzeiro e também na área do seminário, essa água ela chega,
ela infiltra e ela se desloca em direção às nascentes que estão próximas e dão origem à bacia hidrográfica do Rio Leão. Então, observem o processo natural ocorrendo e que, consequentemente, se aquela área ela for concretada ou ter um poço de combustível, por exemplo, lá, esse processo ele acaba sendo rompido e, consequentemente, essas nascentes que estão aqui próximas estarão desaparecendo com o tempo, à medida que essas áreas naturais forem sendo degradadas. Então, por isso que temos tanta importância e ressaltamos a importância dessas áreas para o abastecimento de água de Laranjeiras do Sul, para a preservação dessas nascentes, porque não adianta somente preservar ao redor da nascente se as áreas de recarga elas não estão bem protegidas. Então, por isso que defendemos que essas 3 áreas elas precisam estar preservadas, principalmente essa área do Seminário Xaveriano, né, no qual, se tiver um concreto ou tiver um prédio ou um poço de combustível, acabará contaminando o lençol freático e contaminando essas nascentes, promovendo o desaparecimento delas. Aqui, por exemplo, observamos que já teve reportagens, né, falando, né, sobre a ausência, a falta de água em Laranjeiras do Sul. A RPC já passou um tempo atrás. Então, imagine daqui a alguns anos, se essas áreas não forem protegidas, ocorrerá um desequilíbrio ecológico nessa área da bacia hidrográfica, porque o sistema hidrológico ele é todo conectado, tanto nas áreas de recebimento dessas águas, como o deslocamento pelo fluxo de base, como também pelo processo de coleta do todo da bacia hidrográfica. Então, por isso que elas precisam estar preservadas, essas áreas de topo, para que não tenhamos a falta de água, né, uma qualidade da água e também na quantidade desse recurso hídrico. Aqui mais uma imagem que vocês podem observar, então, de uma forma mais próxima das nascentes, as áreas de maior sensibilidade, onde recebem essas águas da chuva, essa chuva ela se desloca, atravessa a BR, né, em profundidade, e dá origem às nascentes aqui próxima a esse local do Seminário Xaveriano. Aqui um mapa, então, da espacialização dessas nascentes pela área de Laranjeiras do Sul, né, e também o ponto da estação de tratamento, coleta de água da bacia do Rio Leão. Então, garantir as reservas naturais hídricas é garantir o futuro de Laranjeiras do Sul. Por exemplo, se essas áreas elas não forem preservadas, nós teremos menos infiltração, né, porque com a retirada da vegetação, essa infiltração ela acaba não ocorrendo, né, e pela inserção de concreto ocorre a impermeabilização do solo. A água que deveria infiltrar e se deslocar até a formação das nascentes, ela acaba se deslocando de uma forma em superfície, dando origem a alagamentos na cidade, né, principalmente na parte urbana. Então, por um lado, nós temos a ausência dessas nascentes, impactando diretamente no fornecimento de água, e, por outro lado, nós temos os alagamentos na área urbana, que daí é resultado do processo de concreto e impermeabilização do solo, que é a degradação dessas áreas mais sensíveis. Então, com base nisso, foram trazidos dados científicos dessas referências sobre a área de Laranjeiras do Sul.